estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa, no qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Pode se assentar nessa noite? Pai, graças nós te damos. Diante do Senhor nós entregamos nossa vida, nosso coração. Diante do Senhor nós entregamos, ó Pai, essa palavra, este culto, esse momento a qual nós estamos aqui para buscar mais conhecimento, ó Pai. Nós desejamos nessa noite que a Tua palavra fale o nosso coração. Nós desejamos nessa noite sair daqui, ó Pai, cheios da Tua presença, Pai. Nós entramos aqui sedentos e nós queremos sair daqui saciados com a Tua presença, Pai, com o Teu Espírito. Nós queremos sair daqui, ó Pai, mais perto de Ti, ó Pai. Nós queremos sair daqui de uma forma, ó Pai, a qual nós queremos cada vez mais buscar a Tua presença. Que a Tua palavra venha falar conosco nessa noite de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós lemos a passagem de Atos 2. É uma passagem muito conhecida no nosso meio. E nós usamos ela muito para falar sobre a vinda e a descida do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo, ele definitivamente ele veio para essa terra para ficar. Onde definitivamente ele veio para habitar no homem e na mulher. No Antigo Testamento, antes da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo ele agia só esporadicamente. O que é isso? Ele agia só em alguns momentos, em determinados momentos, quando Deus tinha um propósito sobre a vida de um profeta, sobre a vida de um sacerdote, sobre a vida de uma pessoa. Deus enviava o Espírito Santo ia lá e direcionava aquela pessoa, dava uma direção para ela ser usada através do Espírito Santo. Só que então o Espírito Santo ele não habitava no ser humano. O Espírito Santo ele ainda não ficava permanente no ser humano. Ele somente vinha em alguns momentos e fazia a obra que Deus tinha determinado. Só que lá em Joel vai ter uma promessa que a palavra de Deus fala que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda carne, onde os filhos teriam visões, os novos, os velhos teriam visões, e o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. Então nós tínhamos essa promessa sobre as nossas vidas. Aquele povo de Israel tinha essa promessa, que nos últimos tempos Deus ele enviaria o seu Espírito e derramaria sobre toda a carne. Antes de Jesus vir, João Batista veio pregando a palavra e dizendo: eu vos batizo com água, mas vem aquele após mim que vos batizará com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo, ele vos batizará com fogo. Então essa promessa veio se renovando. E quando Jesus ele está para morrer, ele está ali com seus discípulos, ele já tinha morrido, e ele apareceu para os seus discípulos. E naquele momento ele faz uma nova promessa aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Fique no Ponte Nova até que do alto seja revestido de poder. Fique na Betel até que do alto seja revestido de poder. Fique aonde eu te plantei até que do alto você seja revestido de poder. Nós temos que ficar onde o Senhor nos plantou, aonde o Senhor nos colocou. Nós temos que ficar até o momento ao qual o Senhor vai nos revestir, para Ele nos enviar para onde Ele quer que nós estejamos. Porque se nós não estivermos revestidos da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, nós não iremos conseguir cumprir com o propósito de Deus nesse lugar nas nossas vidas. Nós iremos dar como aquele ditado: deu com o burro nas águas. Por quê? Porque nós de nós mesmos nós não podemos fazer nada. Aquele que faz em nós é Deus, é o Espírito Santo de Deus que foi enviado. Ele vai fazer em nós e através de nós. É o Espírito Santo que vai nos convencer, é o Espírito Santo que vai nos direcionar, é o Espírito Santo que vai nos batizar, é o Espírito Santo que vai nos dar o dom. Se nós pregamos hoje é porque o Espírito Santo nos deu o dom. Se nós oramos é porque o Espírito Santo nos deu o dom. Se nós profetizamos é porque o Espírito Santo nos deu o dom. Nós somos os instrumentos nas mãos de Deus. É Deus que faz em nós, é Deus que vai nos usar, é Deus que vai nos encher. Mas para isso nós precisamos nos posicionar onde Deus quer que nós estejamos. O Senhor ele falou para aqueles homens: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não sai, não vai para outro lugar, mas fique aqui. Quando o Senhor ele foi ascendido aos céus, quando ele foi levado aos céus, tinha cerca de 500 pessoas ali,
junto com aquela multidão, vendo o Senhor ser levado aos céus. Então essa promessa o Senhor ele fez entre a Páscoa do judeu, foi onde que eles crucificaram Jesus, e o Pentecoste haviam 50 dias de diferença. Hoje a gente usa a palavra Pentecoste para simbolizar o fogo, o reteté, para simbolizar às vezes as pessoas que gostam do manto, mas na Bíblia a Pentecoste vai significar festa da colheita. Era uma festa a qual os judeus tinham, que eles faziam para glorificar, engrandecer a Deus por ter havido uma colheita boa, por Deus ter os abençoado. Então o Pentecoste ele significa festa da colheita. Hoje que a gente trouxe outro significado, mas o significado na Bíblia naquele momento era isso. Então quando Jesus ele fez a promessa da morte dele até o dia da descida em Atos 2 ali, teve 50 dias de diferença. Quando Jesus ele morreu na Páscoa, até a ascensão dele ainda foi visto por cerca de 40 dias ainda pelas pessoas. A Bíblia vai narrar várias passagens a qual Jesus ele se manifesta, se revela às pessoas cerca de 40 dias. Depois desses 40 dias, Jesus ele é ascendido aos céus, e onde que ele faz aquela promessa às pessoas para ficar em Jerusalém, que do alto nós seríamos revestidos de poder. E quando ele faz isso, 40 dias, 10 dias depois, se cumpriu essa palavra, onde nós lemos aqui em Atos 2, 10 dias após a ascensão de Jesus, 50 dias após a morte dele, a crucificação da Páscoa, e 10 dias após ele ter se levado aos céus. Então essa promessa vai se cumprir na vida daqueles que perseveraram. Mas uma das coisas, irmãos, interessantes neste texto, como eu disse, quando Jesus ele fez a promessa, haviam cerca de 500 pessoas ali vendo Jesus subir aos céus. Quando a Bíblia vai nos narrar que houve a descida do Espírito Santo, quantas pessoas que tinham ali? Quantas pessoas que estavam ali reunidas? 120 pessoas, cerca de 120 pessoas estavam ali perseverando naquilo que Jesus tinha prometido. 280 pessoas ficaram para trás, 280 pessoas não perseveraram na promessa que Jesus tinha na vida dele. Uma das coisas que eu aprendo neste momento, nesse texto, irmão, nós acabamos de fazer um projeto de vida, nós sonhamos alto, nós colocamos diante de Deus, nós pedimos Deus para realizar ações, pedimos Deus para realizar projetos, e nós fizemos 7 dias de campanha, subimos ao monte, ungimos, fizemos tudo como manda o figurino. Só que agora, meus irmãos, agora nós temos um ano todo pela frente. Nós temos 300 e lá alguns dias ainda, que eu não sei mais, mas temos 300 e alguns dias pela frente. E como será da nossa vida daqui para frente? O que vai acontecer na nossa vida? Será o que nós idealizamos, o que nós sonhamos, o que nós colocamos diante de Deus vai acontecer ou não? A minha fé diz que vai. Eu creio naquilo que eu busquei diante de Deus, que eu coloquei diante de Deus para esse ano, Ele vai cumprir. Mas que os propósitos e a promessa de Deus possam se cumprir na minha vida, é necessário uma coisa: perseverar. Meu irmão, não é somente escrever uma cartinha para Jesus e achar que agora está nas suas mãos e você tem que fazer. Não, nós temos que entregar nas mãos dele, mas nós também temos que perseverar buscando a presença de Jesus. A Bíblia vai falar que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim verá o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Quando a gente vai olhar para as histórias da Bíblia, a gente vai ver que todas as pessoas que receberam a promessa de Deus, eles tiveram que passar pelo processo, eles tiveram que perseverar no cumprimento da promessa de Deus. Como a gente tem hoje o nosso pai na fé. Quem que é o nosso pai na fé? Abraão. Abraão ele é tido como o pai da fé. Mas esses dias eu estava lendo, como também nós estamos no propósito de ler a Bíblia toda em um ano, que os irmãos estejam perseverantes, viu? Está lá no propósito, então a gente está ali, acabou de ler sobre a história de Abraão. E eu estava meditando algumas coisas sobre a vida de Abraão, e, meus irmãos, Abraão, ele teve uma promessa de Deus, mas num cenário muito complicado. Nós às vezes olhamos para Abraão e falamos assim: não, mas para Abraão foi fácil, para as pessoas da Bíblia foi fácil. Meus irmãos, mas vamos entender qual que era o cenário que Abraão tinha. Abraão já era avançado em idade,
em volta ali dos seus 70, 75 anos, se eu não me engano. E Sara, sua mulher, também em volta dos 60, 60 e alguma coisa, se eu não me engano. Me fale um pouco a mente da idade correta. Mas Deus vem ali, tem uma promessa para você, meu filho. Você vai ser pai de multidão. Você vai ter uma multidão, você vai ter uma descendência maior do que as estrelas do céu e maior do que a areia da praia. Eu vou te fazer de ti uma grande nação. Nossa, que lindo, meu irmão. Peraí, Senhor, mas como é que você vai fazer isso? Minha mulher é estéril, eu já sou avançado em idade. Como que isso vai se cumprir na minha vida? A Bíblia fala que, portanto, o nome de Isaac, ele significa riso, porque tanto Abraão quanto Sara, eles riram. Porque no coração deles, às vezes, eles duvidaram da promessa de Deus. A Bíblia vai falar que Isaac significa riso, porque eles, às vezes, riram porque acharam que Deus ele é limitado para fazer algo. Mas nós cremos que o Deus a qual nós servimos, Deus ele pode todas as coisas, não há nada impossível para Deus. Deus ele pode dar filhos a estéril, Deus ele pode levantar o morto, Deus ele pode mudar a minha vida, ele pode mudar a sua vida, Deus ele pode transformar a água em vinho, Deus pode fazer as maravilhas em nossas vidas. Basta nós sem fé é impossível agradar. Se eu tenho fé, a minha fé ela vai mover montanhas. Se eu creio que Deus ele pode fazer, não há nada impossível para Deus. Mas quando eu não creio, eu limito Deus, não porque ele não pode fazer, mas porque eu estou limitando Deus de fazer na minha vida. Como diz lá no versículo em Apocalipse 3:20, ele vai falar que eis que estou à porta e se ouvir a minha voz, entrarei. Então o Senhor primeiro, nós temos que ouvir a voz dele e abrir a porta. Quando eu não tenho fé, a mesma coisa, eu estou fechando a porta do meu coração para Deus. A Bíblia vai falar que se nós temos fé, nós temos que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então não adianta somente eu falar de Deus, mas eu tenho que ter fé nele. Eu tenho que crer que é o momento que eu orar, Deus ele vai mover a meu e ao seu favor. Eu tenho que crer que Deus ele pode fazer infinitamente mais daquilo que eu peço ou daquilo que eu busco diante dele. Deus não é limitado, mas nós somos limitados. Então Abraão naquele momento, irmãos, ele tinha uma promessa, mas ele tinha um grande obstáculo na vida dele. Mas por que Deus ele chama Abraão e fala isso? Para mostrar a Abraão que ele era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus, o grande eu sou. O grande eu sou é o nosso Deus. Não há nada impossível para o Deus a qual nós servimos. Se Deus prometeu na minha e na sua vida, Ele vai cumprir, pois a palavra dele diz que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus ele nos deu uma palavra, Ele vai cumprir essa palavra em nossas vidas, mas para isso nós precisamos perseverar na presença do Senhor, nós precisamos ter fé no Senhor, nós precisamos entender que o Senhor ele tem um plano, um propósito na minha e na sua vida. O Senhor ele nunca perdeu o controle, o Senhor tem o controle da minha e da sua vida. O Senhor não perdeu o controle da igreja, o Senhor não perdeu o controle do mundo. O Senhor tem tudo nas suas mãos. Mas por que, Jonathan, então, que às vezes eu estou passando por isso? Por que lá na minha casa, às vezes as coisas estão de cabeça para baixo? Por que no meu trabalho está dessa forma? Meus irmãos, o Senhor ele é bom, o Senhor é maravilhoso, mas tem uma coisa que se chama livre-arbítrio. Tem muitas coisas que são resultado das nossas escolhas. Não é porque Deus ele não quer nos abençoar, não é porque Deus ele não quer fazer na minha vida, não é porque Deus ele não quer me guardar, mas às vezes as minhas escolhas têm tirado Deus da minha vida. Às vezes as escolhas que eu tenho escolhido, aquilo que eu tenho almejado, eu tenho tirado Deus da minha vida. E eu tenho decidido andar de acordo com a minha vontade. E onde que eu quebro a cara, muitas vezes eu coloco a culpa em Deus, mas foi somente resultado daquilo que eu busquei, irmão. Foi somente resultado daquilo que eu fiz. Da mesma forma, quando nós somos pais, nós vemos nossos filhos fazendo algo errado, que aquilo às vezes vai ser ruim para ele, nós orientamos. E quando às vezes a gente vira as costas, aquela criança vai lá e faz tudo ao contrário e acaba machucando. Por quê? Foi porque eu não guardei ele, porque eu não orientei, porque eu não ajudei, ou porque ele não quis obedecer? Ele teve o livre-arbítrio dele, ele fez da forma que ele quis. E muitas das vezes acabou se ferindo, acabou se machucando. Glória a Deus que nós temos um Deus maravilhoso e sempre está lá de braços abertos, esperando a gente voltar, esperando a gente buscar novamente a presença dEle. Então naquele momento a qual os discípulos eles estavam ali perseverando
teve o cumprimento dessa palavra, teve o cumprimento na vida deles, da presença do Espírito Santo descer sobre a vida deles. E naquele momento eles foram cheios e houve o cumprimento da promessa de Deus. Porque a primeira coisa, eles tiveram fé e creram naquilo que o Senhor tinha falado com eles. A segunda coisa, eles perseveraram naquilo que Jesus tinha orientado a eles, aquilo que Jesus tinha falado. Você tem perseverado naquilo que Jesus te falou? Você tem perseverado em buscar a presença do Senhor para esse ano de 2026? Quantos aqui quer um 2026 abençoado? Glória a Deus! Quantos aqui têm perseverado em buscar a presença do Senhor? Nós só teremos um 2026 abençoado quando nós nos dobrarmos diante do Senhor, quando nós reconhecermos que Ele é o Deus que nos direciona, Ele é o Deus que faz por nós, Ele é o Deus que nos fortalece. Como a própria palavra diz, que fora de Deus não há vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos perseverar nas promessas de Deus. Nós queremos às vezes viver uma vida abençoada, mas não queremos passar pelas dificuldades. Meus irmãos, nesse cenário que os apóstolos estavam, eles estavam sendo perseguidos. Todos eles estavam escondidos ali. Os judeus estavam perseguindo aqueles que criam em Jesus, porque Jesus para os judeus era somente uma seita, não era o Filho de Deus. Então aquele que se declarava um cristão, aquele que se declarava crer naquilo que Cristo faria, estava sendo perseguido, estava sendo expulso das sinagogas, estavam sendo deixados de lado na sociedade. Pensa quão grande é a aflição que aquele povo passou naquele momento. Eles estavam tendo que estar escondidos para buscar a presença de Deus. A Bíblia vai falar que quando Jesus ele morreu, que ele foi crucificado, os cristãos eles começaram a se reunir escondido, porque eles não poderiam estar em lugar público, porque havia perseguições sobre a vida deles. E hoje nós temos o privilégio, a oportunidade de estarmos aqui buscando a presença de Deus, e muitas vezes nós não buscamos. Muitas vezes nós colocamos dificuldade nas coisas, muitas vezes nós colocamos empecilho em vir à igreja, muitas vezes nós colocamos empecilho em servir ao Senhor. E aquelas pessoas estavam ali sendo perseguidos. Aqueles que tinham fé em Jesus estavam às vezes podendo até perder a sua vida, perder a sua família, porque naquele momento você era jogado de fora da sociedade se você falasse que cria em Jesus. E aqueles mesmo assim eles continuaram fiel, porque eles criam verdadeiramente que Jesus era o Filho de Deus. Eles criam que Jesus era o Messias, aquele que Deus enviou para salvar o mundo, era o prometido, era o Emanuel, Deus conosco. Por isso eles perseveraram. Nós precisamos crer nas promessas de Deus, nós precisamos crer que Jesus é o nosso Salvador, nós precisamos crer que Deus faz e realiza em nossas vidas, para que nós possamos perseverar nas promessas dele na nossa vida. Nós precisamos saber quem que é Jesus para mim e para você. Quem que é Jesus para você nessa noite? Quem que é Deus para você nessa noite? É uma religião? Ele é somente um líder religioso? Ele é o nosso Senhor e Salvador? Porque se Ele for o meu Senhor e o meu Salvador, Ele vai transformar a minha vida, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai nos mudar, Ele vai gerar em nós a imagem e a semelhança dEle. Ele vai trazer sobre a nossa vida a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Então, primeiramente, meus irmãos, eu preciso ter fé, eu preciso crer nas promessas de Deus. Segundo, eu preciso perseverar, eu preciso continuar crendo, eu preciso continuar, por mais que os dias passam, por mais que os anos entram, ainda você não vê a promessa de Deus cumprir, mas persevere que Deus vai cumprir, persevere que Deus vai fazer, persevere que Deus vai realizar na nossa vida. Persevere, na perseverança nós teremos a nossa bênção nas mãos de Deus. E a terceira coisa que eu aprendo, e esse é o tema da minha mensagem nessa noite, eu acho que eu já falei até demais, mas o tema que eu queria trazer nessa noite, para essa mensagem, na unidade há o avivamento. Vamos falar de novo. Na unidade há avivamento. Mais uma vez, na unidade há avivamento. Quantos aqui querem ser avivados? Então a Bíblia vai nos mostrar um caminho para ser avivados, é na unidade.
Meus irmãos, todo o contexto que a Bíblia vai nos orientar, vai nos mostrar, eu não vi em momento algum Deus realizando algo se não fosse através da unidade. Deus, Ele vai levantar o seu povo para um propósito. Deus, Ele levanta o seu povo para cumprir um desígnio. Mas para que Deus possa cumprir em nossa vida, primeiro precisa ter unidade. O povo de Deus é conhecido como o povo da unidade. Deus, Ele não vai realizar nada nessa igreja se primeiro não houver unidade. Deus não vai realizar nada na minha e na sua vida se primeiro nós não tivermos unidade. A primeira unidade que nós devemos ter é com Deus. A segunda unidade é entre nós, é entre os irmãos. Nós somos aqui irmãos em Cristo Jesus. Nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos o mesmo Pai, o Pai que nos deu a oportunidade de ser tirado da impérios da treva e transportado para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós estamos aqui como uma família. Nós estamos aqui hoje uma família de Deus, e para que Deus Ele possa derramar sobre essa igreja, derramar sobre a minha vida, derramar sobre a sua vida, é necessário nós termos unidade. A Bíblia vai falar que eles receberam a promessa do Espírito Santo porque estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos estavam ali com o mesmo propósito. O que isso vem nos mostrar, irmão? Isso vem nos mostrar unidade, vem nos mostrar companheirismo. Todos nós falamos a mesma língua, todos nós estamos buscando o mesmo alvo, todos nós temos a mesma direção, todos nós temos buscado a direção de Deus para nossas vidas. A Bíblia vai falar que todos eles falavam a mesma língua. O que é nós falarmos a mesma língua, irmão? É nós termos a mesma direção. A nossa direção ela vem de Deus, a nossa direção ela vem do Senhor para nos guiar. Mas para que Deus Ele possa derramar coisas esplêndida do nosso meio, é necessária a nossa unidade, é necessário o nosso amor. A Bíblia vai falar que amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de todo entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo o próximo como a mim mesmo, irmão, eu vou querer que ele tenha aquela mesma vida que eu tenho, eu vou querer que ele veste a mesma roupa que eu visto, eu vou querer que ele coma a mesma comida que eu como, eu vou querer que ele tenha acesso às mesmas coisas que eu tenho acesso. Por quê? Porque eu amo o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Então eu tenho que ter esse amor de Deus no meu coração, para que eu possa viver esse avivamento, para que eu possa viver essa unidade, eu preciso ter o amor de Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Não é nós em nós, mas é Cristo habitando em nós, é o amor habitando em nós, é a presença de Deus habitando em nós, é o Deus encarnado, é o amor encarnado em nós. É Ele, quando Ele está em nós, é a esperança da glória, esperança da mudança da sociedade, a esperança da mudança da nossa casa. É quando Cristo estiver habitando em nós, é quando Cristo estiver dentro de nós. É isso que o Senhor tem nos mostrado. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos falar a mesma língua, nós precisamos andar nos mesmos caminhos, nós precisamos perseverar, nós precisamos buscar a presença de Deus como se hoje fosse a nossa última oportunidade. Se quando nós sairmos daquela porta ali, o Senhor vier nos buscar, o que será de nós? Nós temos entregado ao Senhor a nossa vida, nós temos buscado a Ele como a nossa força, como a Bíblia vai falar, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Nós temos adorado a Deus em espírito e verdade, nós temos buscado eles. Ah não, mas eu sou falho, eu ainda estou pecando. Meus irmãos, até o dia da voz de Jesus nós vamos continuar pecando, nós vamos continuar falhando, mas é Cristo, Ele vai transformando nós dia após dia. Deus Ele vai fazendo a obra dele redentora, dia após dia em nós. No dia que nós não mais pecarmos, o Senhor vai vir nos arrebatar. Quando vai falar lá que, se eu não me engano, Matusalém, ele foi arrebatado da terra para Deus, porque ele andou com Deus. E aquele homem ele foi arrebatado, porque ele estava tão próximo de Deus que Deus, Enoque, aí viu, o irmão está afinado, glória a Deus. Enoque, quando Enoque ele andou com Deus, ele foi levado para perto de Deus, porque a Bíblia fala que ele viveu na presença de Deus, e nós precisamos todos os dias viver na presença de Deus. Se nós queremos ver a nossa família salva, se nós queremos ver as promessas de Deus se cumprindo, se nós queremos ser uma família abençoada, se nós queremos viver nessa terra de forma abençoada, se nós queremos que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, nós precisamos viver na presença de Deus. Nós precisamos ter unidade, nós precisamos ter amor,
nós precisamos ter empatia um com o outro. O que é eu ter empatia, meu irmão? É eu me colocar no lugar do outro, é eu me colocar no lugar de sofrimento do outro, é eu me compadecer da necessidade do outro. É isso que o Senhor teve por nós, Ele se compadeceu por nós. A Bíblia vai falar que nós temos um sumo sacerdote que se compraz de nós, porque Ele foi tentado da mesma forma que nós fomos tentados, mas em momento algum Ele pecou diante de Deus. Ele teve a mesma estrutura que nós tivemos, Ele teve as mesmas tentações, mas Ele permaneceu fiel a Deus. Ele não pecou, por isso que Ele se compadece de nossas fraquezas, porque Ele também foi tentado na carne, mas Ele não pecou, Ele foi fiel até a Deus, até o fim a Deus. A Bíblia vai falar que Ele foi fiel até a morte e a morte de cruz, pelo que também Deus exaltou e deu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus toda língua no céu e na terra, todo joelho se dobre ao nome dEle, porque Ele foi fiel ao Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos viver a palavra de Deus, nós precisamos viver aquilo que a palavra tem nos orientado. Se nós queremos viver esse avivamento, se nós queremos viver esse ano abençoado, da qual eu creio que nós vamos viver, nós temos que viver essa unidade, nós temos que viver essa perseverança, nós temos que continuar crendo nas promessas, nós temos que nos posicionar, nós não podemos acovardar, nós não podemos sentar somente ali e ficar olhando as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas nós devemos estar no meio dessas coisas acontecendo. Uma oração que eu peço a Deus de coração: eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer nessa igreja, nessa cidade. Eu creio que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer no nosso tempo. Uma das orações que eu tenho a Deus, que eu não fique de fora daquilo que Deus vai fazer na nossa época, naquilo que Deus vai fazer na nossa geração. A minha oração para que eu não venha ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Que eu não quero ficar de fora daquilo que Deus vai fazer. Eu quero ser um instrumento de Deus. Eu quero ser um instrumento que Deus vai usar para salvar outras vidas. Eu quero ser um instrumento de Deus para curar outras pessoas. Eu quero ser um instrumento de Deus para propagar as boas novas, para libertar o cativo, para tirar aquela pessoa que está lá na boca de fumo, para ir naqueles que estão perdidos, aprisionados pelas garras do inimigo. Eu quero ser instrumento de Deus para isso. E eu creio que aqui tem homens e mulheres também que querem ser esse instrumento. Eu creio que tem homens e mulheres aqui que querem fazer a diferença nessa geração. Eu creio que aqui existem homens e mulheres que vão se posicionar contra o pecado. Eu creio que aqui existem homens e mulheres que vão marcar essa geração. Eu creio que homens e mulheres aqui vão fazer a diferença na sua casa, vão fazer a diferença na sociedade. Eu creio que aqui tem homens e mulheres que antes ouviam assim, aquilo ali não vai dar em nada, aquilo ali é mais um fracassado, aquilo ali é mais um desiludido, aquilo ali é um bebedão, aquilo ali é um dogrado, é um viciado. Mas eu creio que essas mesmas pessoas que escutaram isso vão escutar: eis ali um homem de Deus, eis ali uma mulher de Deus, eis ali um homem a qual Deus fala, aonde ele ora e Deus fala com ele, onde tem um homem onde ele ora e Deus responde a oração. Eu creio que essa pessoa que escutou isso vai escutar: eis ali um homem e uma mulher de Deus, eis ali um servo, uma serva de Jesus, eis ali um homem a qual eu me espelho. Eu quero ser crente igual aquele homem, eu quero ser crente igual aquela mulher. É isso que nós temos que viver, irmão. Nós temos que viver com essa intensidade. Nós temos que querer levar Cristo às pessoas. Nós teremos que viver a promessa de Jesus. O Espírito Santo já foi derramado. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Mas por que ainda nós não estamos cheios? Porque ainda nós não temos buscado. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. O mesmo Deus que derramou o Espírito Santo é o mesmo Deus que derrama hoje. Basta eu e você buscarmos. Basta eu e você ir até a fonte. Eu e você ir até a presença de Deus, que Ele vai derramar. Ele vai nos encher até transbordar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então o que eu aprendi nessa noite, meus irmãos? Que na unidade há e para mim viver essa unidade e esse avivamento, a primeira coisa que eu tenho que ter, eu preciso crer. A primeira coisa que eu tenho que ter para mim viver esse avivamento, eu preciso crer. A segunda coisa, eu preciso perseverar. E a terceira coisa que eu preciso ter unidade. Eu preciso crer, eu preciso perseverar e eu preciso ter unidade.